Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos no ar com mais um estudo bíblico aqui no canal A Luz da Bíblia. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Quero dizer a você que já é inscrito aqui, que Deus abençoe a sua vida. E se você caiu aqui de paraquedas, chegou aqui por um link, ou simplesmente alguém lhe enviou ou lhe indicou este canal, que Deus também abençoe a sua vida. Bem, hoje nós vamos estudar um tema da linha cronológica apocalíptica. O tema de hoje ele é muito atual e está se cumprindo nos nossos dias. O tema de hoje é os últimos dias. Bem, os últimos dias mencionados na Bíblia iniciam a partir da primeira vinda de Cristo. A partir do momento em que ele nasce, que ele vem ao mundo para a remissão de pecados, ele promete voltar uma segunda vez. E quando Jesus ele promete voltar uma segunda vez, dá-se início a um período em que nós conhecemos e chamamos de, e que também a Bíblia menciona, como o princípio das dores. Bem, não fui eu, não foi a igreja, não foi nenhuma outra denominação cristã que disse que Jesus iria voltar. Foi ele mesmo. E você pode conferir isso em João, capítulo 14, versos do 1 ao 3, que diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já haveria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, na segunda vinda de Cristo, a igreja será arrebatada e estará para sempre com o Senhor no céu da glória. Bem, a partir do momento em que o Senhor Jesus ele vem na primeira vinda até a sua segunda vinda, nós teremos aí um longo período que é o que a Bíblia menciona como os últimos dias. E no meio desses últimos dias, nós temos aí o princípio das dores, o arrebatamento, a tribulação e a grande tribulação. Bem, como o tema de hoje é unicamente sobre os últimos dias, é a respeito disso que iremos tratar aqui. Bem, eu quero destacar aqui 3 pontos importantes sobre os últimos dias. O primeiro se refere à humanidade. E o primeiro ponto é o seguinte: nós temos visto uma grande depravação moral e espiritual por parte da humanidade. Você pode conferir na própria Bíblia as características dessas pessoas e as suas ações em 2 Timóteo, capítulo 3, versos do 1 ao 5. Lá você terá uma lista completa de todas as características das pessoas que compõem a nossa era atual e que fazem parte desta profecia. O segundo ponto eu denomino como a apostasia da igreja. Agora vamos entender um pouco o que é apostasia. Apostasia é o abandono da fé. E o que nós temos visto hoje na igreja é que muitas pessoas têm abandonado a fé, têm esfriado na fé, têm abandonado a igreja. E isso é péssimo. Para o diabo, para o Satanás, esse é o maior desejo dele. E nesses últimos tempos, principalmente agora em 2020, que é quando este vídeo está sendo gravado, em meio a esta pandemia, muitas pessoas têm caído na fé, muitas pessoas têm caído em apostasia. E para ele, isso é um grande banquete. Bem, você pode conferir a respeito sobre a apostasia da igreja aí na sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 ao 4. Também em 2 Coríntios 11, versículos 13 até o 15, e também em Mateus 24, versículo 24. O terceiro e último ponto refere-se a toda a criação em si, ao universo, aos planetas, etc. Bem, o que nós temos visto são enormes e grandiosas catástrofes globais. E essas catástrofes globais, terremotos, furacões, fomes, epidemias, etc., tudo isso compõe
o que está descrito na Bíblia em Mateus 24, versículos do 6 até o 8. Bem, temos já esses 3 pontos: a depravação moral e espiritual do homem, a apostasia da igreja e as catástrofes globais. Com isso, nós já vamos partir para o texto de Mateus 24, que é quando Jesus ele vai nos dar uma lista de uma série de acontecimentos e fatores que antecederão a sua volta. E todos estes acontecimentos, eles fazem parte dos últimos dias. E à medida que a segunda vinda de Cristo se aproxima, mais esses acontecimentos são constantes e intensos. Bem, vamos lá ao seguinte. Eu vou aqui passar a listagem completa deles e logo após irei fazer algumas menções do texto bíblico. Alguns dos pontos dos acontecimentos que antecederão a segunda vinda de Cristo são o aumento exagerado e grandioso de falsos profetas e falsas doutrinas, guerras, rumores de guerras, nações e reinos uns contra os outros, fomes e epidemias, terremotos, o grande aumento da violência e o esfriamento do amor, tanto ao próximo quanto a Deus, escândalos no meio da igreja, traições desproporcionais, a decadência moral e espiritual do homem e a apostasia, o abandono da fé. Estes são alguns dos acontecimentos, dos fatos que antecederam a segunda vinda de Cristo. Bem, com isso nós vamos aqui ler Mateus 24, versículo 12, que fala justamente a respeito sobre o esfriamento do amor. Diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Ou seja, à medida em que a maldade do homem aumenta, menos amor as pessoas têm uns para com os outros. Bem, mas o que causa essa maldade? Bem, quanto mais o homem se distancia de Deus, quanto mais as pessoas estão afastadas de Deus, mais caídas da sua graça eles estão. Com isso, eles perdem a noção dos seus atos. E para isso só resta o perdão divino, o genuíno arrependimento. Bem, enquanto a maldade do homem vai crescendo, pouco a pouco, a pregação do Evangelho em todo o mundo vai sofrendo com essas consequências. Por quê? Em muitos países, o Evangelho não entra. Há muitos países aí que, se você for cristão, você morre. Então, com o aumento dessa maldade, com o tamanho da frieza das pessoas umas com as outras e também para com Deus, dificulta um pouco na questão do Evangelho, que diz aí no versículo 13 e 14 de Mateus 24. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como um testemunho a todas as nações, e só então virá o fim. Então, mesmo com esse grande aumento da violência e também em perseguição por parte dos cristãos, nós cremos, porque está na palavra, porque o próprio Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todas as nações da terra. Ou seja, até mesmo naqueles lugares onde o Evangelho não entra, ele vai entrar. Por bem ou por mal, ele vai entrar. Se Jesus disse que vai, então vai. Agindo Deus, quem impedirá? Os planos de Deus não podem ser impedidos, certo? Bem, continuando aqui, vamos ler Mateus 24, versículo 14, novamente, que é o que acabei de mencionar. Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e só então virá o fim. A pregação do Evangelho é o último acontecimento que antecederá a segunda vinda de Cristo. Todos esses sinais que foram mencionados aqui, que a Bíblia menciona, eles vão permanecer cada vez mais intensos até o momento em que Jesus voltar na sua gloriosa segunda vinda, quando ele voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória.
conforme descrito em Apocalipse 1, versículo 7. Bem, vamos ler aqui o versículo 13, que também já foi lido aqui, que é: aquele que perseverar até o fim será salvo. Como assim aquele que perseverar até o fim será salvo? Bem, já que estamos vivendo um período em que a sã doutrina da Bíblia, em que as verdades bíblicas estão caídas por terra, em que muitas pessoas estão acreditando em falsos profetas, em falsas pregações e falsas revelações por aí, fica muito mais fácil para o inimigo conseguir atingir o seu objetivo, que é distanciar o ser humano de Deus. Bem, temos visto com isso o seguinte: hoje em dia poucas pessoas têm prazer em orar, poucas pessoas têm prazer em jejuar. Hoje em dia poucas pessoas têm ânimo ou até mesmo grande alegria para fazer uma campanha de oração por si próprio, pela sua família, pelos irmãos da igreja, por uma obra missionária. São poucas pessoas que se disponibilizam a estar com os joelhos dobrados, orando, falando com Deus. Também em nossos dias vemos cada vez menos pessoas com o apetite da palavra de Deus. A Bíblia, ela é o nosso alimento espiritual. Da mesma forma que nós comemos o alimento físico para deixar o nosso corpo físico forte, a palavra de Deus, quando nós lemos nela, quando nós a estudamos, quando nós a meditamos, nós estamos alimentando o nosso espírito e a nossa comunhão com Deus, ela é permanecida e permanece inabalável. Bem, o que nós temos visto hoje é o seguinte: temos uma geração de crentes palha. Como assim palha? Fracos. Vivem de aparências. Você olha para um irmão, você vê que nele, aquela chama que arde ali, não é a chama verdadeira do Espírito Santo. Por quê? Ele está agora ali na igreja do seu lado, ele pode estar pregando, pode estar louvando, pode estar testemunhando. Mas quando é na rua, vive como se nunca tivesse testemunhado, como se nunca tivesse louvado, como se nunca tivesse pregado. Vivem de maneira totalmente contrária. O que define cada um de nós, o que define aquilo que nós fazemos no púlpito da igreja, no público, é o que nós fazemos no secreto. Se nós glorificamos ao nosso Deus, ao nosso Pai no secreto, no público não será diferente. Mas se nós glorificamos o nosso Deus no público e nós o ignoramos e o negligenciamos no secreto, nós estamos sendo mentirosos e o nosso testemunho e a nossa pregação não é verdadeira e não é por obra do Espírito Santo. Certo? Meus irmãos, em decorrência a esses últimos dias, as últimas notícias que têm corrido aí na mídia, podemos afirmar com toda clareza e certeza que são prenúncios de coisas maiores e grandiosas que estão para acontecer. Se você, por exemplo, está assustado com esta pandemia do novo coronavírus, imagine com pestilências piores do que essa vão acontecer depois que a igreja for arrebatada. Bem, aproveitando e falando desse tema, deixa eu ressaltar o seguinte. Na aula que a gente for tratar sobre o arrebatamento, eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão, mas eu já vou introduzindo aqui neste vídeo. Bem, é o seguinte: a linha teológica que nós estamos estudando e aplicando esses estudos aqui é na linha pré-tribulacionista, ou seja, eu creio, e os estudos que estamos fazendo aqui é em base nessa ideologia, na pré-tribulacionista, que se refere ao arrebatamento da igreja, ou seja, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação e voltará na segunda fase da segunda vinda de Cristo no final do milênio, certo? Bem, e aqui agora, voltando aqui novamente ao assunto, se você acha que todos esses acontecimentos aí, uma praga de gafanhotos, o mar invadindo cidades, furacões, terremotos, ciclones, seja lá o que for, tudo isso que a mídia tem banqueteado você e você tem se assustado, eu fico perguntando, eu faço essa pergunta para você, irmão. Se você está assustado com o princípio das dores,
Eu imagino que você terá ainda maior preocupação se você ficar aqui e você passar pela grande tribulação. Se você já está sofrendo com o princípio das dores, imagina quando você sentir as dores de verdade. Por isso eu convido a você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, hoje é tempo. Hoje é tempo de você mudar a sua vida, mudar a sua história. Olha, o que Jesus fez na cruz foi dar a chance de salvação para mim e para você. Então, meu irmão, minha irmã, não perca esta oportunidade. Agarre a sua salvação. Não deixe que o inimigo, que os prazeres desse mundo, que as coisas deste mundo te façam perder a salvação. Certo? Faça uma aliança hoje com Jesus. E você, meu irmão, que está do outro lado, você que já tem uma aliança com Jesus, persevere. Cumpra o que está escrito na palavra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Persevere em oração, persevere no jejum, persevere no lugar secreto, persevere na sua vida espiritual, persevere na sua comunhão, na sua vida com Deus. Eu creio que você só terá ganhos. Bem, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Vou deixar aqui na descrição da aula a nossa playlist, com o nome aqui da nossa série, do princípio ao fim, para você estar assistindo os outros vídeos que nós já gravamos até agora. Também vou deixar aqui as nossas redes sociais. Nós temos aqui o Instagram do canal e diariamente você receberá no seu celular, através das postagens do Instagram, mensagens de fé, mensagens para a sua vida conjugal e também passagens da Bíblia para você se alimentar e ser edificado no nome de Jesus, certo? Que Deus em Cristo os abençoe, continue a estudar a Bíblia e lembre-se, aqui nós aprendemos à luz da Bíblia. Fiquem com a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.